Sejam bem-vindas, estamos iniciando mais um podcast Mulheres Seguras, Aprenda a se Defender. Eu sou Ian Bering, eu sou professor de Jiu-Jitsu e eu ensino mulheres a não serem vítimas da violência contra a mulher, mesmo sem saber se defender. E o tema da aula de hoje é o tema onde a gente vai abordar as defesas principais e os principais fundamentos para você se livrar de agarramentos. E é importante que a gente preste atenção nesse tema porque existe uma confusão que surge na cabeça das pessoas entre agarramentos e níveis de intensidade para cada agarramento. Uma outra dúvida que surge é: jiu-jitsu é a luta no solo, é agarramento, aquela coisa? É desse tipo de agarramento que você está falando? Não, eu estou falando de pegadas de punho, pegadas no braço, pegadas para condução, pegadas para aproximação, ou seja, tentar de alguma forma levar a algum lugar ou grudar no teu corpo. E para isso a primeira coisa que a gente vai aprender é como se posicionar, como ficar em base. Se você já viu alguma das outras aulas que a gente tem aqui, a gente tem uma aula sobre a análise de cenário, análise de ambiente. E essa aula é muito importante que você veja para você poder entender melhor algumas coisas que eu vou citar aqui hoje. E se você não viu, está aqui no nosso canal, aqui no YouTube. Eu vou chamar aqui o Márcio, que é meu faixa preta, e vai ser meu parceiro para a gente poder demonstrar para vocês aqui hoje algumas dessas técnicas. Primeira coisa que a gente tem que entender é como você vai fazer o seu posicionamento de base. O que é a base, certo? A base é um posicionamento de perna e corpo para que você fique mais equilibrado. Então, por exemplo, se eu estou aqui e o Marcinho me der qualquer empurrão mais fraco que seja, eu vou me desequilibrar e está arriscado eu cair, principalmente no caso de vocês que podem estar usando salto, podem estar usando tamanco e pode acabar tropeçando, torcendo, machucando o pé ou o joelho, sendo muito prejudicial, não sendo bom. E acaba parando no chão, o que é um cenário muito ruim numa situação cotidiana. Uma coisa que a gente precisa então entender é que as pernas, elas têm que estar de uma certa forma paralelas, os joelhos semiflexionados e o quadril para trás. Nesse formato aqui, você já melhorou 100% a tua base. Então, se o Marcinho me dá um empurrão leve agora, leve, ele nem me mexe, ó. Se ele me dá um empurrão forte e eu precisar me deslocar, eu consigo me deslocar sem cruzar os pés, mantendo minha base, mantendo meu equilíbrio. Isso sem gerar nenhum tipo de conexão ou resistência. E o que seria uma conexão? Por exemplo, quando ele botou a mão no meu ombro, eu me conecto nele, transferindo o meu peso para a mão dele em nível proporcional. Ou seja, sem se jogar em cima da pessoa. Você transfere, porque se ele parar de empurrar, no momento que ele parar de empurrar, eu vou me manter no mesmo lugar. Se eu estou botando peso demais na mão dele, se ele parar de me empurrar, eu caio sozinho. Entendeu? Então a gente vai fazer dessa forma. Mas e se for de frente, Ian? De frente a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai usar esse método de conexão. A gente vai usar as nossas mãos sobre os ombros para conectar numa situação onde está tendo um empurrão aqui. Então só para você entender o que é base, a gente vai ter mais aulas explicando, se aprofundando sobre esse tema, mas hoje o tema é: você precisa entender o que é a base, você precisa começar a aprender a desenvolver a base em você para melhorar a sua força de presença, para melhorar o seu equilíbrio e principalmente para poder utilizar essas técnicas que a gente vai aprender aqui hoje. E a primeira técnica que a gente vai aprender vai ser a introdução ao escape de pegada no punho, que é uma coisa extremamente comum que acontece com as mulheres. Mas assim, muitos homens se aproximam chegando, pegando na mão, pegando no punho. Então vamos entender como é que vai funcionar para a gente se desvencilhar dessa pegada de punho. Só que antes disso, você tem que entender uma coisa. O principal é nunca entrar num conflito, nunca entrar numa pancadaria, nunca achar que aprendendo técnicas de defesa pessoal, eu estou pronta para enfrentar qualquer um que apareça na minha frente e eu vou moer na porrada. Não faça isso. Isso pode ser muito ruim e você pode acabar morrendo com isso. Então isso não é o que a gente quer. A gente quer entender que isso aqui são técnicas para tirar as suas dúvidas e ensinar você a fazer posicionamentos dentro de cenários possíveis e prováveis que vão acontecer no seu dia a dia. Então, por exemplo, se ele segurou o meu punho, eu tenho que entender qual é o nível de intensidade. Quem é esse cara? Por que ele está se aproximando de mim? Então, sabendo responder essas perguntas, por exemplo, agora a intensidade é fraca. Ele está segurando, só apoiando a mão sobre a minha, sobre o meu antebraço.
E quem é esse cara? Esse cara é o Márcio, eu conheço ele. Ele, porra, treina comigo, é meu amigo, meu aluno, me ajuda, me ensina um monte de coisa, meu professor também em algumas áreas do conhecimento que eu não sei. Então, assim, é um cara que tem muito conhecimento, muita troca e é um grande amigo. Ou seja, para que eu vou fazer como a gente vê em alguns vídeos na internet aí, tirar a pegada dele dessa forma, fazendo a maior brutalidade? Porra, o cara segurou meu punho, eu não quero que ele segure meu punho, eu simplesmente vou desvencilhar e vou, de alguma forma, responder àquele suposto carinho ali com um carinho, com um toque corporal de volta. E aí, meu irmão, beleza? Bom te ver, como é que você tá? Tranquilo? Pá, e aqui acabou. Agora, numa postura de mulher, por exemplo, cheguei no trabalho e um companheiro de trabalho me pegou pelo punho para me levar para tomar um café. Cara, eu não dou esse tipo de intimidade para ele, eu não quero que isso aconteça. O que eu vou fazer? Tira a pegada, pisão no joelho, tapa na cara, cotovelada, grito? Não, não faça isso. Essas técnicas, elas são... Você está, né, reagindo acima do proporcional. Você vai fazer a mesma coisa, só que você vai utilizar a seguinte construção aqui. Você não vai usar força, aí você pode falar, né? Ah, mas eu sou mais fraca, Ian, eu sou mais frágil, eu sou mais baixa, eu não consigo. Calma, isso aqui não é uma resposta de força. Isso aqui é uma resposta técnica, de alavanca. Então a gente entende que, por exemplo, onde é que está a força da pegada? A força da pegada está nos dedos de baixo. Aqui em cima é simplesmente para fechar, fazer um pensamento aqui, né? A pessoa pega, normalmente com a ponta do dedão e o dedo indicador, ela pega alguma coisa de forma mais leve, mais fraca. Então, se eu direciono a parte da faca do meu braço, ou seja, a parte que está mais oval aqui, na direção dos dedos que estão pinçados um com o outro, o movimento escapa fácil. Ah, mas ele pode ser muito mais forte que eu. O Marcinho nitidamente é mais forte que eu. Se ele agarrar muito mais forte aqui, segura mais, consegue mais forte que isso. Aí, beleza. Consigo escapar da mesma maneira, sem fazer esforço quase nenhum. Como que você não consegue? Você consegue. Talvez você não saiba como, talvez você ainda não tenha condicionamento para, mas tudo bem. Ninguém consegue voltar atrás e ter um novo começo. Mas todo mundo consegue começar agora e ter um novo fim. Então preste atenção para você continuar já nessa tua linha de evolução. Segurou, direciona a parte da faca do braço na direção do pensamento dos dedos, joga o cotovelo no punho e você consegue se livrar. Beleza. Cenário de trabalho, amigo inconveniente, me livrei. O que eu faço agora? Direciono com a minha outra mão o punho dele, apoio no ombro dele e levo ele pro tal do café que ele está querendo me levar para tomar. Uma coisa muito importante, uma dica aqui de linguagem corporal que você precisa entender. Quando eu estou de frente para alguém que eu estou conversando, eu estou demonstrando o quê? Que eu estou conectado e interessado com aquela pessoa, com aquele tema. Caso já comece a virar de lado um pouquinho, isso aqui eu já começo a desconectar e demonstrar fisicamente. Às vezes as pessoas não sabem ler, mas a demonstração física, ou seja, corporal, minha linguagem corporal está dizendo para ele o seguinte, ó, já estou de saco cheio, não quero mais conversar. Acabou. Pode não ser com essas palavras tão duras, talvez olha, acho que eu preciso, tá, e o que eu tenho que fazer? É verdade, pô. E eu tô aqui pensando, boleto, mulheres, filhas, mulheres, né, minha mãe, minha mulher, minha esposa, não sei o quê, nas mulheres, vocês, pensando o que eu vou construir de conteúdo, e caraca, já desconectei do cara. Usando esse entendimento, a gente vai obrigar ele a desconectar da gente. Então ele segurou, eu desvencilhei e obriguei ele, sem ele perceber, a desconectar de mim e fazer o que ele queria lá. Ou seja, na verdade ele está fazendo o que eu quero que ele faça sem perceber que está fazendo. Ficou claro? Então a gente está falando sobre um nível de intensidade baixo. Ele segurou, eu consigo me livrar no nível de intensidade baixo. Aí vem aquele monte de pergunta, mas Ian, e se for num ambiente fechado? E se for num ambiente onde ele tá agressivo? E se for num ambiente onde eu tô sozinha? E se for um monte de coisa? Beleza. A primeira pergunta que você tem que fazer é, se ele pegou no meu punho, meteu o dedo na minha cara, começou a me ameaçar, o que está acontecendo aqui? Por que eu tô aqui sofrendo esse tipo de ameaça dessa pessoa? É um relacionamento abusivo que eu não saí a tempo e agora eu estou tendo que lidar com essa consequência? Não tive coragem de denunciar ele, de ir na polícia? Ou seja, você vai ter que
entender o que está acontecendo na tua vida nesse momento, entender o que você precisa fazer, buscar de repente ajuda de psicólogo, de policiais, de pessoas que entendem, de advogados, para entender o que você tem que fazer, para você não estar vivenciando uma situação como essa, porque aqui realmente o que eu posso te dizer é, ferrou. O cara entrou numa dessa aqui, ferrou. Se você não tiver muita condição para lutar pela sua vida, pode ser um grande problema, tá? Então vamos lembrar daquela primeira regra, evitar a todo custo. Antecipar e prevenir é o grande segredo para se defender, tá? Mas em todo caso, o que eu posso fazer? Ele entrou numa de me ameaçar, eu vou desvencilhar a mão, cabeçada no nariz, cotovelada, joelhada no órgão genital, e aí tem quedas, tem um monte de coisa que a gente pode fazer também. Então não é impossível. Talvez um pouco improvável, principalmente sem ter um condicionamento de treinamento frequente, rotineiro, de modalidades, né, de arte marcial, tá? Sequência, pegou minha mão. Ah não, a gente esqueceu de quando ele pega cruzado. Exatamente, ele pode pegar cruzado aqui numa intenção de me puxar, se aproximar de mim. A gente vai fazer a mesma coisa, ó, dedão na direção do dedão, só que agora o cotovelo não vai no punho, fica do lado da minha costela. Mas de qualquer forma, eu giro o meu tronco na direção dele, fazendo com que esse escape aconteça e guio ele naquela direção. Repetindo, eu direciono o meu dedão para o dedão, giro o meu corpo e continuo aqui já abraçado com ele, ou seja, ele não vai se sentir, não, ele vai sentir um limite ali que, caraca, não vou mais pegar na mão dela. Na sequência, aperto de mão. Ficou aqui 1 hora apertando tua mão, tá aqui falando contigo, chato, bêbado, primo bêbado, no tio bêbado no churrasco, tá aqui, pô, quanto tempo, que lindo, como você cresceu, como você tá, e os filhos, e a família, e tu já tá aqui, meu irmão, cara, larga a minha mão. Aí ao invés de você entrar numa de querer puxar a mão, que pode ser que você não consiga, como aconteceu aqui agora, você vai fazer o seguinte, você vai usar um recurso muito inteligente, muito interessante de alavanca também. Você vai travar o polegar e começar a puxar o punho e ó, mesma coisa, mesma atitude anterior. Então segurou, trava o dedão por cima, puxa a tua mão escapulindo, trava o punho por baixo, guia para lá. Eu preciso fazer isso aqui, é obrigatório que eu faça isso? Não, isso aqui é só uma situação onde você quer se desvencilhar e induzir o cara embora. Mas você não precisa fazer isso. Aí se for o contrário, se segurar que tá andando de mão dada, né? Tá andando de mão dada aqui, começou... Aqui, mesma coisa. Trabalha 1, 2. Sempre vai trabalhar dentro do mesmo princípio, tá? Uma outra situação. Pegou no meu braço por trás aqui, no tríceps, né? E entrou numa de me levar para ir para algum lugar e aqui tá querendo me conduzir. Se eu perder a linha de base de frear para não ir, pode acabar sendo que me leve sem eu querer para algum lugar. Então a primeira coisa é você fixa a base, então ele botou uma pressãozinha para me levar para algum lugar, eu firmo a base para não continuar andando, trago o meu braço por debaixo, para trás do cotovelo dele, e aqui já começa a ficar ruim a mão dele, o posicionamento da mão dele começa a ficar torta aqui, fica torcendo a mão. Então ele, de alguma forma ele vai escapulir aquela mão ali para não ficar tão ruim. E ó, daqui mesma coisa, ó, você está guiando de novo pela mesma situação. Tá? Então, novamente, segurou meu braço, entrou numa de me levar, base, firma, fixa o passo, guia e você assume a liderança. Tá? Importante entender também que a pessoa pode querer te abraçar pela cintura. Entrou aqui numa de te abraçar pela cintura e tá aquela situação desconfortável que você não queria que tivesse. Como evitar essa situação? Primeira coisa, você tem que perceber que está tendo uma aproximação, né? Segunda coisa, você tem que entender que vai rolar um abraço. Ou seja, leitura da linguagem corporal do indivíduo. E aqui, ó, mão tá bloqueando no ombro, que ele já não consegue mais me abraçar. Se eu não quero esse abraço, eu posso simplesmente fazer isso e estender a mão. Resolvi o problema, eu não quero abraço, não me sinto confortável para te dar um abraço. Como é que você tá? Tudo bem? Não quero te dar um abraço. Você botou um limite sem falar nada e sem ser deselegante, né, de alguma forma. Você está sendo elegante ainda, ou seja, você está botando limite com elegância e está evitando problemas ali que te geram algum tipo de desconforto. Mas não deu, vai ter um abraço. O que você deixa? Seu braço para baixo. Quando ele abraçar, o seu braço entra por debaixo do braço dele
e o seu cotovelo sobe o cotovelo dele para cima do teu ombro. E aqui você está dominante, você está por baixo aqui na situação. O que a gente vai chamar de cinturada, o que a gente também chama essa entrada de braço aqui de esgrima. Aí a mão dele começou a ficar desconfortável lá pro outro lado. Ó, mão por cima da mão, segura o polegar, abre o braço dele. E aqui você está bem confortável, bem tranquilo, bem segura nessa situação. Então tentou me abraçar, entrou com o braço por debaixo, eu troco, ó. Eu troco com ele. Ele tentou entrar por... Eu troco com ele, me elevo, seguro. Se não precisar segurar, não segura. Posa pra foto. Tá bom, tirou a foto, agradece, separa. Acabou, tá? Talvez eu tenha aqui alguns trejeitos, né, que são meus, né, de bater aqui, bater ali, e você não tenha isso. E não precisa adotar isso para você como uma verdade, tá? O importante é que você comece a entender que existe solução para todos esses negocinhos aqui do dia a dia, de botar, de passar a mão no cabelo. Porra, veio botar a mão na minha cabeça pra passar a mão no meu cabelo, o cabelo tá bonito, oh, obrigado, o cabelo tá bonito, né? Eu fui no cabeleireiro ontem, acabou, resolvido. Ou seja, você não pode deixar e congelar. Porque quando a gente não sabe o que fazer, a gente às vezes acha que sabe o que fazer, a gente se sente forte, mas não sabe como reagir, a gente pode sofrer um efeito psicofísico daquela ameaça iminente ali, que está dentro do nosso sistema nervoso central, que é o que a gente chama de congelamento. Então, quando a gente viu que tem uma ameaça e não soube o que, já era. Tomou um susto, foi surpreendente, já era. Você vai congelar, provavelmente. Você vai congelar, não vai ter reação, vai sofrer aquela situação ali sem precisar ter sofrido. Basta você ter um condicionamento, se treinar para isso, certo? E é importante que, se você acha que esse conteúdo aqui vale a pena aprender, é relevante de verdade, é importante que você compartilhe com as mulheres que você ama, com as mulheres da sua vida e com as suas amigas, com todas as mulheres, e até mesmo às vezes alguns pais, né? O cara tem filha, por exemplo, eu tenho uma filha, então você tem filha, compartilha com esse pai, porque isso aqui pode realmente resolver problemas, evitar problemas caóticos e salvar a vida de muitas mulheres. E eu conto com a sua ajuda para isso. E se você gostou, deixe seu comentário, deixe uma curtida, se inscreve no canal sempre. Tá bom? Agradeço muito. Algo a complementar, Marcinho? Não. Obrigado. Foi ótimo. Obrigado pela... Um abraço? Esgrimado. Um abraço esgrimado. Não pode dar mole. Até a próxima.